Como organizar sua vida financeira é mais que um guia de planejamento financeiro. Na verdade, ele consegue fazer com que tenhamos uma vida melhor, mais próxima da família, dos amigos, do trabalho, dos estudos, enfim, do equilíbrio das nossas relações com o dinheiro e o trabalho, do nosso impulso de gastar, sem critério e objetivos. Vejo muitas pessoas adiando a realização dos seus sonhos, dizendo que nunca vão conseguir sair do ponto onde estão, que a vida é injusta com elas, que não tem sorte, que não tem dinheiro, que não tem oportunidade, que ninguém as ajuda, que o mundo é cruel, enfim, uma lista enorme de razões para não fazer nada para o próprio futuro. O exemplo pessoal do Gustavo demonstra claramente que é possível se alcançar a tão sonhada independência financeira, mesmo ainda sendo jovem, sem ter qualquer privilégio ou benesse, bastando para isso ter determinação, força de vontade e bons exemplos a serem seguidos. O sucesso não se mede somente pelo saldo bancário, pela sua posição social, pelo carro em que anda, pela casa em que vive, pelos bens que possui. O sucesso é um sinônimo da felicidade, logo, para ser feliz, você precisa amar a vida e aquilo que faz dela. O amor não tem preço, logo, ser feliz depende de você mesmo. Desejo que você, leitor desta obra, tenha em mente que o sucesso, seja ele qual for, só depende da sua atitude de hoje e que nunca é tarde para buscar a felicidade. Boa leitura. Introdução. Por que organizar sua vida financeira? A resposta é simples, para que você tenha maior controle sobre seu dinheiro, maior consciência sobre suas escolhas e maior eficiência no uso de sua renda. Se você se sente financeiramente equilibrado, mesmo sem praticar conscientemente sua organização financeira, talvez se pergunte se vale a pena dedicar tempo a uma nova rotina de controles pessoais. Afinal, controlar exige tempo. Tempo é escasso e tem grande valor nos dias de hoje. Será que vale a pena investir um recurso tão escasso apenas para melhorar nosso sentimento de segurança? Será que essa melhoria nos dá prazer maior do que aquele que teríamos ao dedicar nosso tempo à atividade de lazer? Antes que você desista do que procurava ao começar a ler este livro, vamos direto ao ponto. Quanto mais você aperfeiçoar sua organização financeira, menos dúvida terá na hora de fazer escolhas de consumo, investimento e realizações pessoais, e mais eficientes serão essas escolhas. Além disso, quanto mais você exercitar sua organização financeira, mais disciplinada será a sua vida, e com isso, mais organização você terá em outros níveis. Por exemplo, será mais fácil se lembrar de datas importantes que acontecem todos os anos. Em meu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, defendo a ideia de que um casal jamais cairá na rotina se souber assegurar uma verba para atividades que lhes permitam sair da rotina. Difícil não é o relacionamento, mas sim a disciplina necessária para assumir certas regras de convivência. Este livro nasce com dois objetivos. O primeiro deles é ajudar você, leitor, a ter maior consciência sobre suas escolhas financeiras, incluindo sua rotina de gastos básicos e gastos eventuais, seu uso do crédito, seus investimentos e escolhas de bem-estar e segurança. Ao usar melhor seu dinheiro, você terá uma vida mais rica. Então, sem meias palavras, meu primeiro objetivo é tornar cada leitor mais rico a partir do desfrute deste texto. O segundo objetivo é levar a um número maior de pessoas uma bem-sucedida filosofia de vida e de trabalho que transmite a centenas de famílias enquanto o atendimento individual era viável em meu escritório. O sucesso de meus livros passou a consumir minha agenda e me trouxe a oportunidade de levar a educação financeira às massas por meio de novos livros. Hoje, pelo preço de um livro, você recebe preciosas informações que antes eram obtidas por poucos, em atendimentos a preços menos acessíveis. Espero que Deus me abençoe com a didática necessária para tornar esta leitura tão eficiente quanto o atendimento pessoal. Ao longo da leitura deste livro, você encontrará orientações para consumir mais, privar-se menos, aproveitar melhor suas oportunidades de crédito, equilibrar suas dívidas, selecionar produtos financeiros para sua segurança, investir com correção, segurança e disciplina e equilibrar suas decisões financeiras para uma vida com mais realizações. Você tirará melhor proveito do livro se utilizá-lo como manual, anotando os pontos que você acredita que devem ser colocados em prática e depois retomando a leitura dos trechos que motivaram tais anotações. Entenda que, a partir desta leitura, a rotina de organização de sua vida financeira deverá mudar. Assim, assuma a postura de mudança. A cada capítulo, propõe uma série de iniciativas a serem colocadas em prática, a maioria delas muito simples de serem executadas. Tenha à mão um caderno ou bloco de notas para transcrever suas reflexões, assumir compromissos com você mesmo ou até para anotar dúvidas para a futura pesquisa. Os capítulos a seguir estão estruturados segundo grandes temas das finanças pessoais, a fim de facilitar as futuras consultas às suas anotações. Apesar disso, recomendo que você evite ir direto ao ponto de sua necessidade. Leia os ensinamentos deste texto na íntegra e depois, com uma visão completa do que você precisa mudar em sua rotina, volte a ler o que mais lhe interessa para conseguir efetivar a mudança. Por exemplo, digamos que o leitor está em busca de solução para seu endividamento, que se encontra totalmente fora de controle. O capítulo 7 é dedicado especificamente a atender a essa necessidade. Porém, a leitura dos capítulos que o antecedem é recomendada, pois, ao fazê-la, o leitor entenderá que a situação de grave endividamento surgiu de mais escolhas feitas em sua organização pessoal e nos momentos de consumo. Nas próximas páginas, serei seu consultor financeiro pessoal. Como não poderia ser diferente, meu desejo é que este texto o ajude a melhorar de vida. Foi com as ideias aqui transcritas que obtive muitas conquistas pessoais, e minha forma de agradecer foi multiplicá-las com o maior número de pessoas possível. Comecei como consultor e hoje o faço como escritor. Espero mesmo de você. Divida este conteúdo com pessoas que você sabe que precisam de um norte em relação a escolhas financeiras. Sucesso na transformação de sua vida. Capítulo 1. Autoconhecimento, o passo mais importante. Quando um cliente procura um consultor financeiro pessoal em busca de respostas, o que ele encontra logo de cara é um monte de perguntas, nada de respostas. A primeira etapa do trabalho de orientação financeira de uma família é o diagnóstico da sua situação financeira. As primeiras 2 ou 3 horas de atendimento são as mais importantes de todo o processo, pois é nestas que identificamos quão desequilibrada está a situação econômico-financeira da família. O que costuma parecer um simples bate-papo é, na verdade, uma forma descontraída de o consultor ganhar a confiança de seus clientes e utilizar perguntas-chave que permitirão formar um retrato das finanças da família, com perguntas do tipo: o que vocês fazem com o dinheiro que ganham? E quais são seus planos para os próximos anos? Os clientes são convidados a refletir sobre algo que é a essência econômica de sua vida, mas para o qual nunca haviam sido solicitados a pensar a respeito. As respostas às perguntas passam, então, a ser um insumo para a elaboração de um planejamento financeiro pessoal familiar para os próximos anos, visando conduzir essa família ao equilíbrio financeiro.
Você sabe se está em equilíbrio? Para que você faça seu próprio planejamento, é hora de arregaçar as mangas e começar a realizar o que um consultor faria por você. Para identificar seu ponto de equilíbrio financeiro, não basta saber se o dinheiro que você ganha dá para pagar as contas. Leve em consideração que sua vida será mais longa do que sua carreira. Ninguém quer trabalhar até o último dia de vida e que a evolução da medicina pode levá-lo ainda mais longe do que imagina. Ignorar isso é um risco, pois pode obrigá-lo a trabalhar para sempre, se é que você conseguirá manter sua empregabilidade até o final da vida. Há diversas interpretações para o conceito de equilíbrio financeiro, e as que adotamos são obtidas pelos cálculos a seguir. Vamos ao diagnóstico. Anote as informações solicitadas nos espaços indicados ou em uma folha à parte. Tenha em mãos uma calculadora. Qual é a sua idade hoje? Qual é a idade prevista para a sua aposentadoria? Qual é o prazo para a sua aposentadoria em anos? Qual é a sua renda média mensal? Qual é o gasto médio mensal de sua família? Qual é o valor aproximado total de seus investimentos? Para avaliar o que seria a situação de equilíbrio financeiro desejável para seu padrão de vida, consumo e para a sua idade, precisamos de uma importante informação: a rentabilidade líquida anual obtida por investimentos conservadores. Entenda por investimentos conservadores aqueles em que você alocaria seus recursos poupados para o longo prazo, pensando em segurança e certeza de ganhos, sem negligenciar a orientação de especialistas, como seu gerente de banco. Repare nestas duas importantes definições. Rentabilidade bruta é aquela que você obtém após pagar os custos do investimento ou as taxas de administração de um fundo, mas antes de pagar o imposto de renda e de abater a inflação do período. No caso de fundos, é a rentabilidade divulgada nos relatórios do banco ou na corretora. Rentabilidade líquida é aquela obtida após descontar da rentabilidade bruta o imposto de renda devido no desgaste na taxação de inflação do período medido. Exemplo: se o investimento render 10% ao ano, descontando-se o IR de 15% e a inflação de 4% ao ano, temos rentabilidade líquida de 4,5%. Em geral, a rentabilidade líquida de investimentos conservadores costuma estar entre 3% e 6% ao ano. Com boa orientação e diversificação, incluindo em sua carteira de investimentos fundos de renda fixa, imóveis e uma pequena parcela de ações, lembre-se, estamos tratando de investimentos conservadores. Você não terá grande dificuldades para obter ganhos líquidos de até 8% ao ano. Se tiver dúvidas em relação ao cálculo dessa informação, solicite ajuda do seu gerente da conta do banco ou alguém com conhecimentos básicos em economia. Qual a rentabilidade líquida de seus investimentos? Com as informações que você listou e a estimativa para a rentabilidade líquida de seus investimentos conservadores, o próximo passo é calcular os indicadores a seguir que determinam minha recomendação para a situação ideal do seu caso. A título de exemplo, para cada indicador, utilizarei um conjunto hipotético de informações obtido a partir de uma média aproximada entre os clientes que atendi nos últimos anos. Estes serão os dados pessoais informados pelo senhor da Silva. Qual é a sua idade hoje? 35 anos. Qual a idade prevista para a sua aposentadoria? 60 anos. Qual é o prazo para a sua aposentadoria em anos? 25 anos. Qual é a sua renda média mensal? R$6.000. Qual é o gasto médio mensal de sua família? R$5.000. Qual é o valor aproximado total de seus investimentos? R$100.000. Os indicadores de sua situação patrimonial são os seguintes: 1. Patrimônio mínimo de sobrevivência, PMS. Ao contrário do que muitos pensam, seu equilíbrio financeiro não está em ter as contas em dia, sem dívidas atrasadas e sem investimentos. O equilíbrio desse tipo de situação é muito tênue e pode se desfazer diante de qualquer imprevisto. Patrimônio mínimo de sobrevivência é aquele que você precisa ter para simplesmente poder dar um rumo à sua vida em caso de desemprego, doença ou planos frustrados em sua atividade de negócios. É com essa reserva que você manterá seu padrão de consumo até que as coisas se normalizem. Tal reserva deve ser constituída por investimentos de liquidez, ou seja, por um patrimônio que não esteja sendo desfrutado por sua família, como sua moradia e seu automóvel. Se seu único patrimônio constitui-se de bens em situação de desfrute, lamento informar, eles foram adquiridos precocemente e são o principal fator de risco de sua vida financeira. Mais do que uma fonte de renda de emergência, o PMS funciona como um estabilizador da família, permitindo escolhas conscientes e tranquilas em momentos que seriam desesperadores para a maioria das famílias. Minha recomendação é que seu PMS deveria se constituir em uma reserva financeira igual a 6 vezes seu consumo mensal.
Com as informações pessoais descritas anteriormente, o cálculo do PMS é feito da seguinte maneira: PMS é igual a 6 vezes gasto mensal médio da família. No caso do senhor da Silva, cujo gastos mensais são de R$ 5.000, o PMS recomendado é 6 vezes R$ 5.000, ou seja, R$ 30.000. Recomendação: se você não tem uma reserva financeira equivalente ao seu patrimônio mínimo de sobrevivência, deve priorizar a criação dessa reserva acima das demais escolhas. Vale trocar o automóvel por um mais barato, vender bens que utiliza pouco ou até mesmo vender a casa para comprar uma mais barata. 2. Patrimônio mínimo recomendado para a sua segurança. PMR. Para estar financeiramente seguro, você precisa contar com reservas financeiras que lhe permitam escolhas profissionais e pessoais sem elevar o dinheiro a um grau de importância maior do que seus valores pessoais. Muitos evitam usarem suas carreiras por medo de não conseguirem sustentar o padrão de vida da família em caso de erro nas escolhas profissionais. Pelo mesmo motivo, outros não conseguem colocar seus sonhos pessoais em prática, como um curso de especialização ou mesmo de gastronomia, uma viagem em família ou a prática de um esporte apaixonante. Vai que, ao voltar de férias, alguém esteja ocupando seu lugar. Parece que dar um tempo na carreira ou dedicar tempo a prazeres pessoais são decisões proibitivas no mundo corporativo em que a maioria dos profissionais está enjaulada. Para diminuir o peso em sua consciência diante de atitudes ousadas, o ideal é que você tenha lastro para manter sua vida por vários meses, caso seu padrão ou mercado não concordem com sua escolha pessoal. Chamado de patrimônio mínimo recomendado para sua segurança e com o mesmo raciocínio adotado para o PMS, esse lastro deve ser constituído por investimentos de liquidez e não por itens de consumo da família. O PMR deve se constituir em uma reserva financeira igual a 12 vezes o consumo mensal de sua família. Caso você esteja em uma situação de emprego estável, assalariado, com boa formação em sua área e boas condições de recolocação em caso de desemprego. Autônomos, assalariados sem vínculo empregatício, que trabalham como pessoa jurídica e profissionais com reduzida empregabilidade deveriam ter um PMR equivalente a 20 vezes seu consumo familiar. Utilizando suas informações pessoais, o cálculo do PMR é feito da seguinte maneira: PMR é igual a 12 vezes gasto médio mensal da família para boa empregabilidade. PMR é igual a 20 vezes gasto mensal da família para baixa empregabilidade. Caso do senhor da Silva, cujos gastos mensais são de 5 mil, o PMR recomendado está entre 12 e 20 vezes 5 mil, ou seja, entre 60 e 100 mil. Recomendação: caso você já tenha reservas equivalentes ao patrimônio mínimo de sobrevivência, PMS, não precisa priorizar a constituição do PMR acima das demais escolhas. Porém, sua constituição deve estar entre seus objetivos de médio prazo, vindo antes de férias, troca de casa ou carro, e principalmente antes de iniciativas de montar um negócio próprio. Aliás, os recursos dessa reserva até podem ser considerados fundos para o capital de giro de um negócio próprio, porém somente acima do limite do PMS. Jamais esgote suas reservas de sobrevivência para trocar o investimento de risco como um negócio próprio. 3. Patrimônio ideal para a sua idade e situação de consumo. PI. Ter reservas suficientes para lhe assegurar a estabilidade de sua situação presente não quer dizer que você está com a situação financeira bem encaminhada. Se tiver patrimônio ao menos equivalente ao PMR recomendado, você está fazendo a coisa certa, mas pode ser que não seja o suficiente. Ao longo de nossa carreira, é nossa obrigação, pena que não nos ensinam isso na escola, zelar pela construção de reservas financeiras suficientes para mantermos nossa família durante períodos de redução ou esgotamento de nossa atividade profissional, ou seja, durante a aposentadoria. Por esse motivo, acredito que lhe pareça razoável supor que nossas reservas financeiras ideais aos 50 anos devam ser maiores do que as que seriam recomendadas para uma pessoa de 30 anos. Por essa razão, existem várias teorias para estimar o patrimônio ideal, PI, para cada momento de nossa vida. Uma das teorias mais simples e utilizadas entre consultores financeiros mundo afora é a que sugere que, para estarmos no caminho certo de formação patrimonial, devemos ter acumulado 10% de nosso gasto familiar anual para cada ano de vida. PI é igual a 10% vezes gasto médio anual da família vezes idade. PI é igual a 10% vezes 12 vezes gasto médio mensal da família vezes idade. Para o doutor da Silva, que aos 35 anos tem um gasto anual de R$60 mil, ou 12 vezes R$5 mil, o PI seria D. PI é igual a 10% vezes 12 vezes 5 mil vezes 35, que é igual a R$210 mil. Supondo que o senhor da Silva é um profissional ativo e que ainda está em processo de acumulação patrimonial, o patrimônio ideal para a sua idade e situação de consumo é R$210 mil investidos em ativos de liquidez, ou seja, que lhe gerem renda e que possam ser movimentados para alternativas de investimento em caso de necessidade. Esse é o valor patrimonial que indica que seu padrão de vida será pouco afetado se ele continuar trabalhando até completar cerca de 65 anos, supondo que, daí para frente, seus planos sejam consumir as reservas. O ponto fraco dessa estimativa é não considerar que o senhor da Silva pode viver muitos anos a mais do que o restante da população, o que levaria suas reservas a se esgotarem antes do final da vida. Outra forma de entender o PI é estimar por quantos meses de desemprego você pode manter sua família, consumindo suas reservas. Se o número de meses for inferior a 12, você está aquém da situação ideal. Recomendação: caso seu patrimônio seja inferior ao PI, você deve reduzir os objetivos de consumo e acelerar os objetivos de poupança, a fim de diminuir gradativamente o atraso. Outra opção é contratar um seguro de vida que assegure à sua família um prêmio equivalente a cerca de 2 vezes esse valor em caso de morte ou invalidez, caso você seja o principal responsável pela renda familiar. Pelos motivos que serão explicados detalhadamente no capítulo 8. Patrimônio necessário para a independência financeira. PNIF. Planejar o consumo de seu patrimônio durante sua aposentadoria pode ser um péssimo negócio, principalmente se você acredita na evolução da medicina e adota práticas de qualidade de vida que podem estender seu prazo de validade aqui na Terra. Se, por exemplo, seus planos incluem aposentar-se a 65 anos e viver de seu patrimônio durante 20 anos, certamente estará arrependido caso chegue à idade de 85 anos e perceba que tem fôlego para mais 20. Por esse motivo, uma escolha cautelosa e defensiva é planejar-se para viver apenas dos rendimentos líquidos de seu patrimônio, ou então dos rendimentos mais um pequeno consumo de suas reservas, calculando esse consumo para que as reservas durem até você completar 120 anos. Essa escolha é também mais trabalhosa, pois, para dar certo, você precisará ter um patrimônio bem maior do que o que seria necessário para acabar em alguns anos. Afinal, seu objetivo deve ser, ou ao menos deveria ser, manter seu padrão de consumo ao longo de seu viver. Sim, suas necessidades atuais de consumo diminuirão, mas tenho certeza de que você não desperdiçará a oportunidade de gastar excedentes financeiros com mais lazer, prazer e diversão. Por isso, o
indicador da situação patrimonial ideal para você nunca mais trabalhar na vida é o patrimônio necessário para a independência financeira, PNF, que supõe que os gastos anuais familiares devem ser totalmente cobertos pelos rendimentos líquidos de investimentos conservadores. O PNF é calculado da seguinte maneira: PNF é igual a gasto médio anual da família barra rentabilidade líquida anual de investimentos. Supondo que o senhor da Silva obtém rendimentos líquidos da ordem de 8% de seu patrimônio por ano. Seu PNF seria então o seguinte: PNF é igual a 12 vezes o gasto médio mensal da família barra 8%. O PNF é igual a R$750 mil. Em outras palavras, se o senhor da Silva tivesse um patrimônio de liquidez de cerca de R$150 mil, poderia deixar de trabalhar e passar a administrar seus rendimentos líquidos de 8% ao ano para assegurar o consumo mensal de R$5 mil de sua família. Repare, porém, que esse indicador depende diretamente de sua eficiência na gestão do seu patrimônio. Se em vez de ganhos de 8%, o senhor da Silva não consegue mais do que 5% de ganhos anuais em sua carteira de investimentos, seu PNIF subiria para 12 vezes 5 mil barra 0,05, que é igual a R$1.200.000. É uma diferença de quase R$500 mil para assegurar seu bem-estar, o que não pode ser desprezado. Observação importante: PMS, PMR, PI e PNF não são indicadores excludentes, ou seja, você não precisa ter a soma dos 4 indicadores para estar com a situação patrimonial equilibrada. Os indicadores sugerem necessidades diferentes e sobrepõem-se de modo ao patrimônio mínimo para a sobrevivência fazer parte do patrimônio mínimo recomendado, que por sua vez faz parte do patrimônio ideal, que por sua vez é uma fração do patrimônio necessário para a independência financeira. Quando o equilíbrio está longe do ideal. Digamos que em vez de ter reservas financeiras, sua situação financeira seja bem diferente, possuindo algumas dívidas das quais não consegue se livrar, ou raramente conseguindo alguma sobra de recursos ao final do mês. Ou então, seu salário praticamente empata com seus compromissos, ou com o pouco que sobra, você eventualmente troca de carro ou poupa sem maiores objetivos. Essas situações lhe parecem mais familiares? Se sim, você não está sozinho. Menos de 5% das pessoas conseguem manter a sua situação financeira dentro das recomendações de equilíbrio. O fato de parecerem utópicas para a maioria das pessoas não invalida as recomendações. Elas servem de referência para que você saiba o que deve perseguir a partir do momento em que decide cuidar mais seriamente de sua vida financeira. Pessoas que praticam exercícios regulares e corretos estão entre os 5% da população com melhor condicionamento físico. Aqueles que adotam hábitos nutricionais balanceados estão entre os 5% mais saudáveis da população. Quem se planeja para dedicar tempo suficiente para sua família e seu lazer está entre os 5% mais felizes. Todos temos o direito de fazer escolhas, desde que saibamos o que fazer. O propósito deste livro é conduzi-lo a uma situação de equilíbrio que hoje é desfrutada por uma minoria não necessariamente privilegiada. Não é preciso nascer em berço de ouro ou ganhar na loteria para compor reservas. A maior necessidade reside em escolher um padrão de vida compatível com o equilíbrio e em encontrar formas de satisfazer-se nesse padrão de vida. Muitos, entretanto, preferem ver sua felicidade naquilo que ainda não possuem e fazem de sua vida uma eterna busca que resulta em problemas. No caso, os problemas são dívidas intermináveis e muitas vezes impagáveis. Se por acaso todas essas sugestões sobre níveis de patrimônios recomendados lhe parecem abstratas ou inalcançáveis, convido a refletir longamente sobre suas escolhas. Os capítulos seguintes o ajudarão nessa reflexão, mas é importante que você entenda que você tem dívidas que o preocupam ou não tem condições de manter sua família por alguns meses, em caso de desemprego, é sinal de que escolhas ruins no passado fizeram com que seu padrão de vida passasse a depender de dívidas. Ter dívidas não planejadas significa que você gasta mais do que ganha, e também que você está dando um passo atrás na construção de sua riqueza, gastando sua renda com juros e não com consumo ou investimento. Financiamentos e dívidas nos ajudam a antecipar sonhos, mas não se pode desprezar o fato de que, ao optar por realizar todos os sonhos por meio de financiamentos, você pagará muito mais por eles. Uma vida financeira repleta de dívidas faz com que você conquiste muito menos sonhos do que conquistaria com planejamento e disciplina. Ao consumir toda a renda que você ganha para manter seu padrão de consumo, você acredita que trabalhará até o último segundo de vida para manter seus gastos no futuro. É importante perceber que os ganhos que você tem hoje devem ser suficientes para mantê-lo tanto durante o mês atual quanto durante sua vida após a aposentadoria. Por isso, é essencial para a sua sobrevivência que ao menos pequena parte de seus ganhos mensais seja poupada para o futuro. Aqueles que conseguem fazer poupança para objetivos de consumo de curto e médio prazos, porém não conseguem viabilizar reservas financeiras específicas para a sua segurança, ignoram que consumir toda a sua reserva financeira em pagamentos iniciais, chamados de entradas, que originam novas dívidas, é uma maneira de reduzir gastos com juros, mas que cria uma sensação de eterna insegurança. O ideal é manter sempre uma reserva para mantê-lo durante alguns meses, em casos de imprevistos. Estar longe do equilíbrio pode não parecer uma situação dramática, já que você está com a maioria. Porém, é importante partir para a ação. Os capítulos seguintes o orientarão detalhadamente sobre diversos focos de ação, mas não deixe de tomar uma atitude já, para o caso de algum motivo maior o forçar a interromper a leitura antes do final. Reflita sobre seu orçamento para eliminar gastos de menor relevância para sua família e estabeleça objetivos de poupança. O primeiro passo de qualquer planejamento financeiro é garimpar suas contas em busca de sobras de recursos. Investir mal é melhor do que não investir. Com o tempo e algum estudo, você começará a selecionar melhor suas alternativas de investimento e dará mais eficiência à sua poupança. Caso mais pessoas dependam de você, esposa, marido, filhos, genitores, e suas reservas financeiras estejam bem aquém do patrimônio mínimo recomendado, não deixe de estudar a contratação de um seguro de vida. Ao ler o capítulo 8, você concordará que seguros não são luxo, e sim a garantia de que as condições básicas de dignidade de sua família estarão asseguradas, mesmo quando o pior acontecer. Se, por outro lado, fazer sobrar dinheiro for atualmente o seu maior desafio financeiro, o capítulo a seguir dará orientações e respostas às suas dívidas e preocupações. Mais uma vez, mantenha à mão suas anotações e a calculadora. Iniciativas para seu projeto pessoal. Adote uma data anual para que você tire um tempo para organizar sua vida financeira. A data que sugiro a meus clientes é o dia de seu aniversário. Na agenda, ela aparece como o dia da faxina nas contas. Dentre as iniciativas agendadas para esse dia, e serão detalhadas ao longo do livro, inclua fazer um recálculo dos indicadores patrimoniais de equilíbrio, PMS, PMR, PI e PNF. Após os cálculos, reflita se você evoluiu em relação a eles.
Se seu patrimônio não evolui como você gostaria, adote iniciativas por escrito para acelerar o processo. Algumas sugestões são: vender bens que estão fora de uso para amigos ou em leilões virtuais, trocar de automóvel por um mais barato e econômico, substituir parte da formação de poupança por investimentos em cursos e especializações que possam elevar seu patamar de renda profissional, prestar serviços alternativos como consultorias, aulas e palestras em sua área profissional, visando incrementar sua renda. Se for autônomo ou profissional liberal, vincular-se a associações de classe para aumentar seu network e obter mais oportunidades de indicação de trabalho. Título 2. Orçamento doméstico. Organize o uso de seu dinheiro. É preciso ser taxativo. Seu planejamento financeiro familiar não será eficiente se você não tiver equilíbrio orçamentário, o que se traduz em gastar menos do que ganha e investir a diferença com regularidade. Alcançar e manter o equilíbrio orçamentário mês a mês é fundamental para viabilizar a realização de seus sonhos, já que os sonhos têm custo. Não é difícil detectar o desequilíbrio orçamentário ao analisar seu comportamento familiar de consumo. Se você tem o hábito de gastar enquanto o saldo do banco permite, a constatação é imediata. O uso do dinheiro em sua família é irresponsável, pois negligencia a necessidade de reservas no futuro. Se por outro lado, você procura manter algum tipo de disciplina com os gastos ao controlar suas dívidas, mas não controla o suficiente para viabilizar sobras regulares, a situação é ainda pior. Você apenas tem mais trabalho para conduzir a vida de maneira descuidada. O controle, por si só, não passa de perda de tempo. O ideal é ter conhecimento detalhado de seus gastos mensais e agir sobre essa informação, adotando iniciativas para viabilizar uma poupança regular, para dar mais qualidade ao seu consumo e para viabilizar também pequenos luxos, afinal, ninguém é de ferro. A forma mais simples de conseguir isso é lançar seus gastos em uma planilha de orçamento doméstico, comparar esses gastos com os de outros meses e refletir sobre suas prioridades de consumo. Gastos menos prioritários devem ser trabalhados para serem reduzidos. A planilha pode ser feita em uma folha de papel ou, para quem domina o uso da informática, em um programa de planilha eletrônica como o popular Excel. Quem prefere a versão em papel poderá tirar melhor proveito se criar sua planilha em uma folha grande, papel A3, por exemplo, que permitirá listar colunas de gastos de todo o ano em uma mesma imagem. Isso facilita a comparação mês a mês. Há inúmeros modelos de planilhas eletrônicas disponíveis para download gratuito na internet, inclusive em meu site, www.maisdinheiro.com.br. Ao acessá-lo, você encontrará, no link Simuladores, o arquivo Orçamento Familiar. Basta clicar para começar o download gratuito. Pessoalmente, prefiro as planilhas pessoais aos programas desenvolvidos exclusivamente para controle pessoal. Os programas têm a vantagem de oferecer gráficos e visual atraente, mas consomem muito de nosso tempo em configuração, classificação de informações e aprendizado. O ideal é que seu controle seja simples e não roube tempo precioso de outras atividades pessoais. A estrutura de seu orçamento. Via de regra, seu controle orçamentário deve ter a seguinte estrutura: descrição dos nomes das contas lançadas, relação de suas receitas líquidas ou relação de suas receitas brutas, relação dos tributos na fonte, é igual ao total da receita líquida no período. Relação de suas despesas fixas com habilitação, saúde, educação, alimentação, transporte, impostos, despesas pessoais. Relação de suas despesas eventuais é igual a saldo disponível, mais sobra de caixa no mês anterior. Aplicações financeiras feitas no período é igual a sobra de caixa no mês, que é igual a sobra de caixa total. A seguir, relaciona alguns cuidados ao controlar suas movimentações financeiras em cada um dos grupos descritos na estrutura anterior. A. Periodicidade de controle. O bom senso nos induz a acreditar que a periodicidade ideal de um orçamento doméstico é a mensal, pois os gastos da família repetem-se a cada mês. Porém, há situações em que uma frequência maior de controle é bem-vinda. Uma dessas situações é quando a família não consegue manter as contas em dia, mesmo após adotar o hábito do controle regular. Se você se planeja para o mês e o resultado após 30 dias é frustrante, diminua o espaço para o erro. Passa a fazer um controle quinzenal. Essa estratégia lhe ajudará a detectar desvios de seus planos em menos tempo, permitindo correções mais ágeis. Se, por sua vez, o controle quinzenal não funcionar, adote o controle semanal. Isso tomará tempo, mas certamente lhe dará mais disciplina. Aos poucos, você automatizará o comportamento com mais disciplina e poderá voltar a aumentar os intervalos de controle. Dentre meus clientes, tenho casos de pessoas tão disciplinadas que só apuram o orçamento bimestralmente. Outra situação que exige controle mais frequente é quando a renda entra na conta mais de uma vez por mês. Por exemplo, se você é assalariado e recebe sempre um adiantamento por volta do dia 15 e o restante de pagamento no final do mês. O ideal é que você tenha um controle de contas quinzenal. O mesmo vale para casais em que as datas dos recebimentos de cada um são diferentes. A mudança não exige muito mais trabalho. Basta dividir o orçamento mensal em 2 colunas e dividir entre essas 2 colunas as contas que serão pagas na primeira quinzena com a verba do adiantamento e as contas cobertas pelo restante do salário na segunda quinzena. Veja a seguir um exemplo que ilustra lançamentos desse tipo. A planilha é incompleta. Mês 1. Adiantamento, quinzena 1, R$800. Segunda parte do salário, quinzena 2, R$1.000. Receita líquida no período, quinzena 1, R$800, quinzena 2, R$1.000. Despesas fixas, água, quinzena 1, R$50. Luz, quinzena 1, R$100. Telefone, quinzena 1, R$100. TV a cabo, quinzena 2, R$130. Prestação do carro, quinzena 2, R$250. B. Relação das receitas. Neste campo, as diferentes fontes de renda da família devem ser discriminadas, incluindo os ganhos extras. Receitas não tributadas também devem ser lançadas, incluindo a receita de pequenas vendas de bens, caixinhas, gorjetas e presentes em dinheiro. Não devem ser esquecidos também os pagamentos de 13º salário, férias, bônus e outras gratificações. Se você é profissional liberal e atua como pessoa jurídica, o ideal é que tenha uma planilha à parte para as contas de sua empresa, lançando seu faturamento e as despesas e apurando ao final o resultado. Esse resultado é que deve ser lançado como receita líquida de sua planilha pessoal. Porém, se sua empresa é pouco complexa e os gastos restringem-se à contabilidade e aos tributos, não há problema em lançar o faturamento da empresa como sua receita pessoal. Basta não se esquecer de lançar como gastos os tributos e demais despesas da empresa, como mensalidade do contador, anuidade de associação profissional e gastos típicos da atividade que você exerce. C. Receita líquida no período. É a sobra de recursos disponíveis após descontar do seu salário os impostos na fonte, as contribuições sindicais, as contribuições para cooperativas, planos de pensão empresariais e outros abatimentos sobre os quais você não tem escolha.
Para quem tem empresa, repito, a receita líquida constitui-se nos lucros e dividendos apurados após descontados todos os custos da atividade. Lembre-se sempre, sua renda não é a mesma coisa que o faturamento de sua empresa. Todas as decisões de sua família decorrerão de seus ganhos líquidos após pagar todos os custos e despesas da empresa. D. Relação das despesas fixas. Neste campo, são relacionados todos os gastos que se repetirão em seu orçamento durante mais de 3 meses, ou então gastos pontuais que se repetem periodicamente, como IPVA, IPTU e anuidades. As contas devem ser detalhadas, sem agrupamento. Por exemplo, se você tem 2 aparelhos de telefone, lance-os como telefone 1 e telefone 2, para que você tenha maior controle dos desvios ocorridos no consumo. Somatórios de diferentes despesas devem ser utilizados apenas para gastos de mesma natureza, como, por exemplo, gastos com táxi, estacionamento, restaurante e locação de vídeo. Uma técnica que permite visualizar melhor as características de seu consumo é classificar as contas de gastos dentro de grupos de consumo, como despesas com habitação, contas de água, luz, telefone e gás, aluguel ou prestação da moradia, condomínio, IPTU e taxas municipais, telefones fixos, telefones celulares, que também podem ser lançados como despesas pessoais, internet, TV por assinatura, supermercado, feira, padaria, empregados, incluindo férias, 13º e gratificações, lavanderia e afins. Despesas com saúde, plano de saúde, tratamentos, medicamentos, consultas médicas, terapeutas e gastos com dentistas ou ortodontistas. Despesas com transporte, prestação ou aluguel do automóvel, estacionamentos, IPVA, seguro obrigatório, seguro, combustível, lavagens, multas, táxi, ônibus, metrô, trem e afins. Despesas pessoais, higiene pessoal, mãos, pés, depilação e outros, cabeleireiro, cosméticos, vestuário, academia, esportes, tratamentos estéticos, mesadas e afins. Despesas com educação, escola, faculdade, cursos, material escolar e uniformes. Despesas com lazer, restaurantes, cafés, bares, boates, livrarias, jornais, revistas, locadora de vídeo, DVDs, acessórios, videogames, viagens, passagens, hospedagens, passeios e similares. Outras despesas, tarifas de bancos, anuidade de cartão de crédito, pensões, gorjetas, caixinhas, doações, dízimos e afins. A classificação sugerida é feita a partir de um critério pessoal. Fique à vontade em alterá-la de acordo com sua conveniência e interpretação pessoal. Apesar de alguns gastos citados aparecerem apenas uma vez por ano, considero os gastos fixos em função de sua previsibilidade em termos de data e valor e em função de sua relevância no orçamento familiar. Repare que trato como fixos alguns gastos que muitos costumam classificar como eventuais ou supérfluos. Faço isso porque valorizo meus caprichos e pequenos prazeres, tanto quanto minha moradia e automóvel. Isso me obriga a manter, por exemplo, casa e carros mais simples do que outras pessoas com minha renda teriam, visando assegurar verba para o que realmente me satisfaz. Relação das despesas eventuais. Você pode adotar 3 critérios alternativos para suas despesas eventuais. Classificar como eventuais os gastos não planejados, classificar como eventuais os gastos que são relevantes, ou seja, que impactam consideravelmente o orçamento da família no mês e que ocorreu em um ou em poucos meses do ano. Somar os 2 critérios citados. São exemplos de despesas eventuais: manutenção e reparos do carro e da casa, cursos de idiomas e academias de curta duração, IPVA e IPTU, caso você pague à vista, médicos e terapeutas esporádicos, a fisioterapia decorrente de um acidente, por exemplo, pacote de férias, dedetização, presentes, gastos com celebração, ceia de Natal, Dia das Mães, festas de aniversário, compras de utilidade doméstica e decoração da casa. Quem tem o hábito de realizar doações concentradas em dias específicos do ano, brinquedos de Natal ou Dia das Crianças, cobertores no início do inverno e livros, material escolar no início do ano, também poderá destacar esse gasto como eventual. Importante: este é um dos campos mais importantes do orçamento. São as informações aqui contidas que o permitirão antecipar picos de consumo e ajustar antecipadamente os gastos fixos mensais para comportá-los. Seja refletindo sobre datas festivas, seja antecipando vontades de uso do dinheiro, como férias ou grandes doações, a antecipação das limitações financeiras permite que nos preparemos para elas e controlemos nossos impulsos de consumo. Saldo disponível. Ao subtrair da renda líquida familiar as despesas fixas e variáveis, você terá seu saldo disponível. A partir dele, serão tomadas decisões para a realização de sonhos futuros com o direcionamento desse saldo para aplicações financeiras. Tratemos de investimentos adiante. Por enquanto, basta o argumento de que dinheiro não será usado agora, deve permanecer fermentando e multiplicando no banco ou em outro investimento de sua preferência. Quem opta por conduzir seu planejamento financeiro com metas específicas de poupança, por exemplo, quero poupar R$500 por mês, terá, no campo saldo disponível, um medidor da eficiência de seu projeto pessoal. Ao tomar uma decisão de consumo que impacte vários meses do orçamento, como uma compra a prazo, a análise do saldo disponível dos meses seguintes nos dirá se essa decisão deve ou não ser tomada agora. Há situações em que os objetivos de consumo dependem de sobras financeiras eventuais. Digamos que, para viabilizar as próximas férias ou refazer a decoração da casa, a família tenha decidido formar uma poupança. Porém, diferentemente da poupança para a faculdade, a aposentadoria e a troca do carro, percebe-se que nem todos os meses haverá verba para poupar para esse fim. Nesse tipo de situação, o melhor a fazer é lançar o valor poupado, que, para simplificar, poderia estar sendo direcionado para um fundo de investimento específico, sem misturar com outros investimentos. Após identificado o saldo disponível. Desse modo, controlar o saldo disponível significaria pilotar o sucesso de um desejo de consumo de curto ou médio prazo. Aplicações financeiras. Aqui deverão estar listadas as contribuições mensais para seus objetivos de poupança e de consumo de médio prazo. Por enquanto, estamos tratando os investimentos como despesas, pois mostramos somente as movimentações que saem de sua renda mensal. Esse campo de seu orçamento doméstico deverá alimentar outra planilha de controle de seus saldos e rentabilidade de investimentos que será discutida no capítulo 9. Sobra de caixa. A sobra de caixa é o grande medidor do sucesso de seu orçamento no mês. Se suas escolhas de consumo e de poupança estão todas lançadas no orçamento e o campo sobra de caixa não entrou no negativo, ou seja, não se transformou em falta de caixa, parabéns, mais um mês de vitória financeira.
O objetivo não é ter sobras de caixa consideráveis, mas sim zerar esse campo. Afinal, para chegar a ele, você já terá decidido quanto poupar e quanto gastar no mês. Este campo ganha importância antes do final do mês, pois nos diz quanta verba ainda temos para fazer escolhas naquele período. Constatar que sobrou caixa no final do mês significa que você não soube nem gastar, nem poupar bem seu dinheiro. Há, porém, quem pratique a ideia de manter em conta sempre uma reserva de emergências para saques rápidos. Outros preferem deixar um valor maior para o caso de sequestro de relâmpago. Nesse caso, a sobra de caixa teria um porquê de ser mantida positiva. Como eu uso planilha eletrônica, prefiro configurar o campo sobra de caixa para que o número apareça em vermelho no caso de se tornar negativo. Além disso, copio essa célula no topo de minha planilha em um cabeçalho fixo, para que fique sempre visível e para que eu detecte a consequência de uma má escolha de consumo quanto antes. Isso ajuda a moldar precisamente meu orçamento a cada decisão, mantendo minhas contas sempre no azul. Iniciativas para seu projeto pessoal. Adotar uma planilha de controle de gastos mensais, caso seus recebimentos sejam mensais. O modelo pode ser baixado do site www.maisdinheiro.com.br no link Simuladores. Formatar sua planilha de acordo com a periodicidade de controle mais adequada à sua frequência de recebimentos ou à sua necessidade de vigilância.